Fala, galera. Mais uma aula. Vamos trabalhar um pouquinho com literatura. E hoje a gente entra em romantismo. Deixa eu subir aqui. Então, a gente vai começar a introdução do romantismo, né? Deixa eu ajeitar. Então, aqui... Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Então, aqui... Meu vizinho começou a fazer barulho. Espero que não atrapalhe, não saia aí para vocês. Bom, então, Opa, apareceu alguma coisa aqui. Bom, então, no século XVIII, um pouco antes do seu início, um período revolucionário afetou a economia, a sociedade, a política e a ideologia da época, causando transformações importantes para o momento e para toda a história subsequente. Então, no século XVIII, a burguesia reúne as condições necessárias para se tornar a classe dominante. Tem início a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra por volta de 1750 e se expandiu para toda a Europa. Como consequência, além da mudança da produção artesanal para industrial e da formação do proletariado, houve grandes modificações na maneira de viver. Em 1789, acontece a Revolução Francesa, marcada pela tomada do poder político pela burguesia. Os ideais franceses de liberdade e igualdade disseminaram-se pela Europa e pela América, inspirando transformações. Com essas mudanças surgiu, principalmente na Inglaterra, um público muito diferente do que existia até então. A quantidade de leitores aumentou, em razão do surgimento do livro impresso e do aperfeiçoamento e da rapidez com que eram feitas as publicações, e também pelo próprio crescimento da burguesia. Acompanhando essas mudanças, surgiu o romance. Então, aqui, os traços típicos do novo público leitor surgem várias características do romantismo: estilo declamatório, gosto pelas hipérboles e pelas exclamações próprias das tribunas, uso de imagens para dar força concreta ao pensamento, vocabulário mais próximo do cotidiano e rico em alusões concretas, o apelo à história que prende a atenção, ao exotismo e à fantasmagoria. O tom de mensagem que assume a obra literária, sendo não mais um sistema fechado em si mesmo, mas uma forma de comunicação com o outro. Então, o que acontece? Então, aqui, o que acontece? O romantismo, ele vem de acordo com outras escolas literárias, né? Então, antes a gente tem o arcadismo, né? E a diferença do romantismo é que o romantismo, ele olha muito para si, ele pensa muito no eu. Então, ele é egoísta, tá? Então, egoísta, no caso, né? Na forma informal de falar, né? Então, diferente do arcaísmo, né? Que ele vê muito o todo, né? Tem aquela forma simples. O romantismo, ele também tem uma linguagem simples, mas ele utiliza muitas figuras de linguagem, tá? Por quê? Porque o romantismo, ele é muito idealizado e ele viaja muito, tá? Então, lembra que eu falei que as escolas literárias foram passando e a maioria foi se adaptando à linguagem?
vai mudando sua linguagem até para, diante do contexto histórico, para chegar a todos, para todos terem acesso. O romantismo também trouxe isso. E aí foi a época dos folhetins. Então, os romances, eles eram publicados em folhetins e aí uma gama de pessoas, né, conseguiam ter acesso, tá? Então, assim, o romantismo, ele era visto como algo muito idealizado, ainda tem aquela, e muito a idealização da mulher, tem muita questão do eu penso em mim, só eu que importa, né? Tem a questão da tristeza também, né? Por falta de amor, por falta de uma de um reconhecimento na pátria, porque vocês vão estudar lá na frente que o romantismo ele tem fases, tá? E cada fase foi designada a algo. Tem o indianismo, tem os ultrarromânticos, enfim. Cada fase foi designada, né, por uma característica. E aí, eu tô dando nessa introdução falando do conceito geral, assim. E aí, os românticos são caracterizados por isso, tá? Então, eles pensam muito no eu, eles são góticos, né? Essa questão meio que pesada, meio aquela coisa, né? Triste. Eles têm essa questão, muito essa questão com a morte também, tá? Então, aqui, seguindo o livro, deixa eu ver aqui. Ó, é importante deixarmos claro que o romantismo dá nome a uma escola literária, não sendo usado em estudos de literatura exatamente da mesma forma como aparece no nosso cotidiano. É comum usarmos as palavras românticos e romantismo para designar a pessoa propensa a fantasiar, a ter sonhos, a ser sentimental ou apaixonada. No entanto, na literatura, o termo romântico é mais complexo, já que denomina a expressão literária de uma época marcada por grandes transformações. Então, a escola literária romantismo, ela tem muita coisa acontecendo, né? Em termos históricos, tem muita coisa acontecendo. E como a gente já estudou, tem aquela questão, né, de tudo que acontece no meio histórico passam para a literatura, né? Então tem os aspectos literários, né? Então aqui, deixa eu achar aqui. Aqui ele está falando de um texto, né, do Gonçalves Dias, né, esse texto aqui ao lado. E aí ele está falando do contraste entre o arcadismo e o romantismo, né? Então, aqui, ó, se antes do romantismo valorizavam a racionalidade, a objetividade, a harmonia, o equilíbrio, a disciplina, a moderação em busca de um texto claro e lúcido, ele está falando do arcadismo, ele está falando de algumas outras escolas literárias que puxavam, né, para essa questão. A partir do romantismo, esses valores clássicos, foram retomados pelos Árcades, tornaram-se subvertidos e ultrapassados. Antes, seguindo o pensamento clássico, o artista escondia-se atrás da obra, não pretendendo deixar à vista sua subjetividade. Então, vou parar aqui e no segundo vídeo eu continuo, explico essa parte e explico esse contexto que ele fala sobre o romantismo ser mais subjetivo, tá? O arcadismo, ele era objetivo, ele era bem claro,
Ele tinha um ponto de vista, defendia um ponto de vista, e o romantismo, ele era subjetivo. Por quê? Porque ele viajava um pouco mais, ele tinha muito essa questão da idealização, como ele era voltado para várias características, né? Cada fase tinha uma característica, então ele tinha essa subjetividade, beleza? Então, para o nosso vídeo não ficar muito longo, vou partir para o segundo logo.